Vamos falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. E para chegar nessa demonstração dos fluxos de caixa, a gente vai utilizar um exemplo bastante simples. A demonstração dos fluxos de caixa, ela mostra a movimentação da conta, do grupo de contas, chamado caixa e equivalentes de caixa. Então a gente parte do caixa do final de um período, chega no caixa do final de outro período. Então, a demonstração dos fluxos de caixa, ela mostra como é que variou o caixa de um período para o outro, tá? Faz uma conciliação. A demonstração dos fluxos de caixa mais comum aqui no Brasil é a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Chama método indireto porque a gente parte do lucro para explicar o caixa. O lucro, ele foi calculado no regime de competência, né? Então o lucro não corresponde exatamente ao caixa. Então a gente vai partir do lucro para explicar o caixa. A gente vai tirando o efeito de coisas que afetaram o lucro, mas não afetaram o caixa desse período. Tá, então, vamos lá. Demonstração dos fluxos de caixa. Ela é formada por 3 blocos. Fluxo de caixa de atividades operacionais. Vou deixar com um pouquinho mais de espaço aqui. O fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento. O fluxo de caixa das atividades operacionais, ele começa pelo lucro do período. Tá? Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais, ele que é mostrado de forma indireta, porque ele começa do lucro e vai fazendo ajustes até chegar na geração do caixa da operação. Tá? Uma demonstração direta de fluxo de caixa seria, por exemplo, se eu tivesse, em vez de começar pelo lucro, eu teria recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de contas de consumo, tá? Algo desse tipo seria uma demonstração pelo método direto, tá? O fluxo de caixa dos investimentos e de financiamentos, eles são diretos, tá? Então o que a gente encontra aqui são saídas de caixa para investimentos ou entradas de caixa quando você tem a venda de investimentos. No fluxo dos financiamentos, a gente tem entradas de caixa quando tem aporte de capital, quando tem um empréstimo novo, tá? Tem saída de caixa quando tem pagamento de dividendos, quando tem pagamento de empréstimos, tá? Quando a empresa compra ações dela própria, né? Ações em tesouraria, tá? Então, a gente tem essa divisão em 3 bloquinhos. A soma desses 3 bloquinhos mostra a variação de caixa no período. Então vamos fazer um exemplo simples. Vamos começar com a abertura de uma empresa, que eu vou colocar aqui o balanço patrimonial da empresa. Então, primeira coisa, a empresa está fazendo o sócio está fazendo um aporte de capital de 3 mil. Vamos colocar lá. CS, capital social, 3 mil e entrada no caixa de 3 mil. Tá? Essa atividade aqui afetou o caixa, certo? Afetou o caixa. Ela é uma atividade de quê? Ela é uma atividade de financiamento. Eu tenho sócio colocando dinheiro na empresa, aportando recurso. Então eu vou colocar aqui fluxo de caixa de financiamentos. Tenho um aporte de 3 mil. Vamos organizar isso aqui. Precisa de mais espaço. Fluxo de caixa dos financiamentos. Vamos dar mais espaço para ele. E a gente coloca esse aporte de 3 mil. É um fluxo de caixa positivo, certo? Entrou
dinheiro na empresa. Tudo bem. O que mais que a gente pode ter aqui? Vamos pensar então na compra de um imóvel. A gente usou uma parte desse recurso para comprar um imóvel. Então a empresa vai ter uma atividade, ela vai alugar salas para terceiros, tá? Então vai comprar um imóvel. 1.500, não, vamos comprar um imóvel de 2.500, ok? E este imóvel, nós vamos contabilizá-lo aqui. Vamos chamá-lo de propriedade, tá? Como a gente vai alugar ele para terceiro, ele vai ser uma propriedade para investimento. As propriedades para investimentos, na contabilidade, a gente pode mensurar a valor justo ou, da mesma forma que o ativo imobilizado, a gente pode registrar pelo valor de custo e fazendo a depreciação desse ativo. É o que a gente vai fazer. A gente vai depreciar esse veículo, não, né? Essa propriedade, supondo que ela tem uma vida útil de 25 anos. Então, vou anotar aqui. Vida útil, 25 anos. Vida útil, 25 anos. Para saber a depreciação, eu tenho que saber o valor residual também. Vamos supor que ele seja 0. Tá? Quer dizer que 2.500 dividido por 25, quer dizer que eu vou fazer depreciação de quanto por ano? Depreciação de 100 por ano. Eu estou poupando espaço porque ainda preciso colocar uma demonstração de resultados aqui, mas acho que cabe aqui embaixo. Então vou fazer a depreciação de 100 por ano. Muito bem. Então por enquanto compramos essa propriedade. Vamos supor que a gente operou durante um ano, tá? E obteve receitas de aluguel. Então as receitas de aluguel, como é que foram? A gente recebeu em caixa 240. Recebemos 240. A contrapartida das receitas de aluguel vai estar lá na demonstração de resultado do exercício. Então a DRE vai ter receita de aluguel de 240. Vamos supor que nesse exercício eu não tive mais nada, tá? Só comecei a operação e tive essas receitas de aluguel. E durante o período, como eu usei esses imóveis, eu vou registrar a depreciação deles. Então vou registrar uma despesa de depreciação. Vou colocar aqui despesa de depreciação de 100. Essa despesa de depreciação reduziu o valor do meu imóvel lá no ativo. Tá? Eu tenho um lucro. Receitas menos despesas, tive um lucro de 240. Vamos trazer esse lucro para o patrimônio líquido. Ele está lá, aumentando o meu patrimônio líquido. Opa, 240 não, né? 240 menos 100. Então, 140. Tudo bem, agora sim. Bom, vamos fazer o resto dessa demonstração de fluxo de caixa. Ó. Eu tenho lucro de 140. Lucro 140. Neste bloquinho da demonstração dos fluxos de caixa, no fluxo de caixa operacional, eu mostro caixa indiretamente. Então eu comecei lá em cima pelo lucro, vou deixar tudo bonitinho, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar todos os itens que afetaram o lucro, mas não afetaram o caixa do período. Por exemplo, a gente tem um único evento, a depreciação.
A depreciação afetou o lucro deste exercício, mas não afetou o caixa do exercício. Então, o que a gente vai fazer? Vamos excluir o efeito da depreciação. Ela era um número negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a depreciação. Ela vai ser um número positivo de 100. Tá? Então, o fluxo de caixa das operações fechou em 240. O fluxo de caixa dos financiamentos, eu já tinha colocado aqui o aporte dos sócios de 3.000. Falta eu colocar um investimento, porque a gente fez um investimento de 2.500. Então eu tenho aqui um investimento em imobilizado de 2.500. Legal? Então, como é que está a minha demonstração dos fluxos de caixa? Eu tive, com as atividades operacionais eu gerei 240. Com os financiamentos eu obtive 3.000. Com os investimentos eu desembolsei 2.500. Então eu tive uma variação no caixa de quanto? Tive uma variação no caixa de 740. Por que variação no caixa? Porque a gente começou a empresa do zero. Então a empresa tinha 0 no caixa. 3.000 menos 2.500 dá 500, mais 240 dá justamente os 740 que a gente viu aqui na variação do caixa. Tá? Para a gente finalizar esse exercício, vamos mudar uma variávelzinha, uma só. Vamos colocar uma premissa aqui. Vamos supor que os clientes de aluguel, eles pagam após o mês encerrado. Então, quando eu encerrei aqui o meu resultado no mês de dezembro, vamos supor que eu ainda tenho um mês pendente, tá? Então, a receita do ano todo foi 240, vamos supor que essas receitas foram lineares ao longo do ano, então 240 dividido por 12, eu tenho uma receita de 20 por mês, certo? É isso, né? 240 por 12 tem uma receita de 20 por mês. Tá? Vamos supor, então, que chegamos lá no fim do ano, 31 de dezembro de qualquer ano, e tem ainda um valor a receber de 20. Então, primeiro vamos ajustar aqui, ó, o resultado não muda nada, né? Porque a gente está em regime de competência, não regime de caixa. Então, o que muda? O caixa. Se eu não recebi todos os aluguéis do ano, recebi só 220, então tem que corrigir essa entrada. Os 20 restantes vão estar onde? No contas a receber. Tá? Então a empresa começou com contas a receber 0 e no final do período ela ficou com contas a receber de 20. Então, a gente, nessa demonstração pelo método indireto, a gente coloca também variação em contas de ativos e passivos operacionais. Então, variação no contas a receber. Quando contas a receber aumenta, eu tenho menos caixa, né? Porque eu estou empurrando o recebimento para frente, estou postergando o recebimento. Quando eu tenho variação positiva no estoque, eu tenho mais estoque, então eu tenho também menos caixa. Tá? Então, variações positivas no ativo refletem em menos caixa. Meu contas a receber aumentou, 20, então eu tenho aqui menos 20. Quer dizer, o meu fluxo de caixa operacional, neste caso,
foi 220. A variação no caixa foi não 740, foi 720. Tá? Se eu estivesse falando de variação em contas de passivos, por exemplo, fornecedores. Ó, a conta de fornecedores aumentou em 30 em um período. Quer dizer que eu estou postergando o pagamento. Então, quando eu postergo o pagamento, sobra mais dinheiro no caixa. Tá? Então, variações positivas no passivo refletem em mais caixa.